Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço Cult, o nosso encontro semanal para falar de música, dança, teatro, cinema, literatura, aqui pela PUC TV e TV Horizonte. Tudo para deixar você por dentro do cenário cultural de Belo Horizonte. No programa de hoje eu recebo a cineasta Juliana Antunes, vencedora do prêmio Aurora no Festival de Tiradentes deste ano. Ontem no Repórter PUC eu anunciei que a Marcela Jacques, que trabalhou com a Juliana nessa produção, também estaria aqui, mas por problemas particulares ela não pôde estar. Juliana, então seja muito bem-vinda ao Espaço Cult. Eu queria começar a nossa conversa falando da sua formação e paixão pelo cinema. Eu formei cinema na UNA em 2013. Antes disso, eu fiz Escola Livre de Cinema por 6 meses. Acho que a minha maior formação vem de festivais, muito mais do que de academia, mas exatamente festivais como Fórum Doc, ou Fest Curtas, ou Cine 104, pela curadoria que era do Dani Queiroz, que trazia encontro com realizadores e realizadores, cineclubes, exatamente estar fazendo sempre em contato com quem faz filmes. Isso eu acho muito potente, acho a melhor maneira de estudar cinema. Ver filme, conversar sobre eles, fazer essas oficinas. Não tem por onde. Outra coisa é que eu trabalhei, tem 10 anos que eu trabalho com cinema. Baronesa é um primeiro filme, mas eu acho importante a gente pensar que é uma primeira direção. Mas eu trabalho como assistente de direção, tem anos, fiz assistente de direção do Arábia, fiz assistente de direção do Constelações, que é do Maurílio Martins, e, enfim, de alguns filmes. E muito como assistente de produção, que considero um trabalho, inclusive, horrível no cinema para mulher, que é basicamente, na minha época, eu acho que, quando falo na minha época, porque de 5 anos para cá as coisas mudaram mesmo, sobretudo no feminismo, que era um trabalho de passar café e pronto, eu ficava muito longe, nada contra passar café. Mas o problema é quando você quer ser diretora e tá passando café e ninguém acredita. Então, toda essa junção aí, Baronesa. Vem disso. Vem de experiência, vem de uma raiva, vem de muito desejo. E você fala de participação em outros festivais. Como que foi, então, sua inserção, sua primeira produção e direção para você entrar no mundo do cinema? Qual foi o primeiro filme que eu participei como equipe? Isso. Nossa, peraí. Foi um filme de colégio, era um filme da Escola Livre de Cinema, um exercício. Esse filme rodou pouco, não ficou muito lá. E a primeira coisa que eu fiz no cinema foi assistente de direção de arte. Foi isso. E quando você entrou na graduação e começou a produzir mais, e como que foi o desenvolvimento seu até chegar à direção do longa Baronesa? Tá. Bom, quando eu cheguei na graduação, o curso que hoje tem coordenadoras tanto do curso quanto do laboratório, melhorou bastante. Quando eu fiz o curso, era um curso só de homens direcionando esse curso, então era assim, se era mulher, tinha aula de fotografia, você ficava na produção. Eu fui a primeira estagiária da minha faculdade. Eu entrei para ser montadora e quando eu sentei na frente do computador, falaram, não, você tem que ir passar café pra gente, você tem que ajeitar o lugar. Até um dia que eu peguei uma garrafa de café, eu quebrei no pé do meu coordenador de curso, de laboratório, e fui pro meu coordenador e falei, se isso não mudar, eu tô ligando pra MEC. Aí então a Tatiana Costa Carvalho, que é uma incrível coordenadora, assumiu isso. Então, o meu tempo de graduação na UNA, que hoje, por outras coordenações, me apoia e muito, me apoiou tanto no Baronesa quanto em 2 outros curtas que eu fiz e ainda não lancei. Então, apoio incrível, mas na minha época, enquanto estudante, não foi, assim. Aí eu te digo, não foi. Minha formação não se deu na faculdade, porque a faculdade era um lugar que me oprimia. Minha formação foi muito autodidata, mesmo. Muito autodidata de procurar esses lugares que eu aconselho a todas e todos que querem fazer cinema estar em contato com isso, ocupar as salas, ocupar os festivais e trabalhar em outros filmes. Isso é fundamental. E isso é uma parte que a gente não vê, né? Todo o trabalho por trás de um longa-metragem. E aí você falando toda essa dificuldade para brigar por um espaço, principalmente na mulher no cinema. E aí você ir à luta mesmo, gravar na comunidade do Vila Mariquinha, certo? E também fala também um pouco desse trabalho por trás das câmeras que você desenvolveu ao longo do O Baronesa é o meu TCC. Eu lembro que eu cheguei e o coordenador do laboratório falou, não vou emprestar uma câmera só para mulheres. Eu cheguei em casa, então, joguei no Google editais abertos para cinema. Tinha um edital do filme em Minas e o Baronesa ganhou metade de um orçamento de um curta-metragem. O orçamento de um curta-metragem é 100 mil, o Baronesa ganhou 50. Já era difícil fazer um curta com esse dinheiro. Então, o Baronesa é um longa de baixíssimo orçamento, no qual nenhum cara da minha sala também topou fazer o filme comigo.
Então, veja bem, eu já tinha conseguido uma outra maneira que não os equipamentos da faculdade, já tinha dinheiro, e aí nenhum colega de sala topou fazer, e aí eu consegui, através da coordenação, uma autorização de que eu fizesse com mulheres de outra instituição. Então, aí chamei Gisele e Marcela da UFMG, a gente começou uma pesquisa, e depois de 3 anos pesquisando, 1 ano gravando, 1 ano montando e finalizando e tudo, a gente tem, de fato, o Baronesa, que foi um processo muito, muito cuidadoso, assim. Foi um processo muito solitário de nós 3, a priori, ficamos esses anos todos. Aí depois, durante as gravações, entrou a Fernanda Brescia, que participou 2 meses como diretora de produção, e a Fernanda de Sena, que gravou o filme conosco durante 6 meses em diárias esporádicas. Sim. E uma outra pergunta... Esporádicas assim, porque eu morei intensamente lá, e essa equipe morou comigo 1 mês e depois ficou indo e voltando. Eu fiquei 6 meses lá, onde gravei. É recorrente isso no cinema, a mulher não ter tanto espaço? O tempo inteiro, claro. É complicado. E é complicado e é uma coisa que a gente tem que brigar muito, que começa na base de escolhas de projetos. Por exemplo, a maioria das comissões são de homens, então são homens julgando homens. E aí, quando você aprova o edital, o resultado vai dar exatamente maioria masculina. Aí, quando o filme fica pronto, manda para os festivais, a curadoria também masculina. Então, de novo, a gente tem esse problema. Aí, quando o filme acabou o circuito festival e vai ser distribuído, a maioria dos homens programam as salas do país. Então, a gente tem da base até, da escrita até a execução final. Uma luta por espaço. Juliana, agora a gente vai assistir algumas dicas de cinema que estão em cartaz em Belo Horizonte com o Rafael Brasileiro. E aí, pessoal? Se você está pensando em ir no cinema esse fim de semana, tem algumas dicas de um bom filme. A primeira dica é o novo filme do Tom Cruise, Feito na América, e conta a história de Barry Seal, um piloto que ao mesmo tempo era piloto do cartel de Medellín, na Colômbia, de Pablo Escobar, quanto piloto da CIA, a Polícia Secreta Norte-Americana. O filme tem a direção de Doug Liman. Haven't you ever wanted something more, Barry? You should be serving your country. Your CIA. A segunda dica é um filme nacional, Como Nossos Pais, com direção de Laís Bodansky, conta a história de Rosa e a sua relação conturbada com sua mãe. Mas é assim mesmo, chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada. Se você gosta de filmes de suspense e terror, aí vão 2 dicas. A primeira é It, A Coisa, que vem sendo sucesso no mundo todo de bilheteria, e é uma releitura do clássico de Stephen King. E a segunda dica é um filme que vem mexendo com a cabeça de muitas pessoas, chama Mãe, do diretor Darren Aronofsky, mesmo diretor de Cisne Negro. Essas são as dicas. A gente pode ver alguns filmes. Você indica algum pro pessoal? Já assistiu algum deles? Bom, eu sou programadora do Cine 104 e é uma sala que eu adoro. Tá acontecendo uma mostra que chama Para Cê Tá Louca, uma resposta ao que fizeram há 2 semanas com a liminar, que voltaria a considerar a homossexualidade doença. Então essa mostra está com 3 filmes que eu considero muito especiais, que é o Vic Mais Flor Virou um Urso, que é a direção do Denis Coté. Esse filme ganhou Berlim em 2003. O outro filme é o Doce Amianto, do Irá dos Reis e do Guto Parente. Esses 2 realizadores são brasileiros. E o terceiro filme, que é O Cheiro da Gente, do Larry Clark, que é o mesmo diretor de Kids. Então, esses 3 filmes eu acho fantásticos. Ocupem o 104, por favor. A mostra tá foda. E hoje tem a abertura também do Fest Curtas, que é um festival que eu adoro. E é gratuito. Além, então, dos filmes, de grandes filmes, produções, Belo Horizonte tem espaço para essas pequenas produções, digo, financeiramente mais independentes? A gente tenta brigar por esse espaço. O Cine 104, honestamente, é uma das melhores salas da cidade. Tem um preço de ingresso muito menor do que o que é praticado no mercado. E é uma sala que, infelizmente, sofre com pouco público, sabe? E, assim, tem uma diversidade imensa de filmes, e às vezes filmes que você só consegue ver lá. Então, conhecer esse espaço e estar presente é muito importante. Sim, isso é importante. Marcela, desculpa, Juliana, a nossa conversa vai para um rápido intervalo, porque a gente retoma essa conversa no segundo bloco. E antes você confere alguns destaques da nossa agenda culta. Não sai daí, o Espaço Cult volta já já. JB Medeiros é apenas um rapaz latino-americano. E o escritor bate um papo nesta sexta-feira com Afonso Borges para falar do lançamento do seu livro, Belchior, apenas um rapaz latino-americano. Uma biografia do cantor paranaense que faleceu neste ano.
O evento acontece no auditório da CEMIG às 7h30 da noite. A entrada é gratuita. Há 45 anos atrás, Lô Borges apresentava o show Disco do Tênis. E neste final de semana, o cantor retorna a Belo Horizonte para cantar do bom e velho rock. O criador do Clube da Esquina está em turnê pelo Brasil, apresentando o show, criado em 1972. O imaginário mundo de Tim Burton, reunido na mostra especial para homenagear o cineasta. O Sesc Palladium recebe de 1º de outubro a 5 de novembro palestras, oficinas e, claro, exibição de filmes. Mais detalhes sobre a programação no site sescmg.com.br ou no telefone 3270-8100. E na próxima terça, dia 3, o Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação, recebe o artista plástico Thiago Honório para uma conversa com o público e a apresentação da sua obra Penca. O artista mineiro irá inaugurar a exposição, que segue até dezembro e contará com mais 2 trabalhos da cena contemporânea. O Espaço Cult está de volta. Na semana passada foi realizado o Breve Festival aqui em Belo Horizonte. Foram muitas atrações musicais e a equipe da PUC TV esteve por lá. Confira na reportagem de Gilvan Meirelles e Alexa Simão o que melhor aconteceu. Eu vim pro Breve por causa do Young Lights, da banda mais bonita da cidade, dos Novos Baianos, que eu gosto também, do Graviola. Eu tô esperando muito a Carol Conká, porque eu já acompanho, ela há bastante tempo, mas nunca fui no show dela. Eu vim ver os Novos Baianos e eu acho que vai ser bem legal, nunca tive a oportunidade de ir num show deles, eu tô bem com expectativa. O Breve Festival trouxe grandes nomes da música nacional e deu espaço para bandas do cenário autoral de Belo Horizonte. 12 artistas subiram no palco do Breve Festival e teve de tudo um pouco, do hip hop a MPB. E um festival muito bonito, como sugere a banda mais bonita da cidade, que está tocando agora. E é sempre muito acolhedora, Minas é um estado delicioso, começando pelo sotaque. E eu acho que a própria estrutura do festival, de um lado você tem o pôr do sol, do outro lado você tava cantando de frente para as montanhas, isso tudo é muito acolhedor. Os artistas reconhecem a importância de festivais como um espaço para a valorização cultural da capital mineira. Eu acho muito maravilhoso um festival que tem palcos iguais, palcos grandes, onde cabem bandas do tamanho do Graviola, que é uma banda daqui de BH, onde cabe a gente, onde cabem Novos Baianos, esse lugar democrático, onde todos nós possamos existir, transitar e trocar, é nesse lugar que a gente avança. Eu acho que um festival, a importância mesmo é de unir tribos, e a gente ter a oportunidade de apresentar o nosso som para pessoas que talvez não tivessem outra oportunidade de conhecer. O nosso país é enorme e é muito difícil a gente conseguir circular, porque a logística é muito cara. Então, quando aparece um tipo de festival que agrega artistas independentes, isso é muito, muito importante para a gente e para o público, para que o público também tenha acesso a essas coisas, porque eles conhecem as coisas pela internet, mas às vezes as possibilidades de estarem em um show são menores do que as possibilidades de ouvir na internet, então é de extrema importância. Emicida, Carol Conká e Projota mostram que o público de BH valoriza o rap nacional. O gênero que nasceu nas ruas ganha espaço em grandes eventos. BH é sempre animal, a gente tem vindo bastante pra cá. Esse ano mesmo eu vim algumas vezes, já vim em outro festival também, vim em casa menor, tá ligado? Já toquei em casa sertaneja aqui, então a gente tem vindo bastante pra BH. BH, desde que surgiu o duelo de MCs em BH, fez a cena do rap mesmo, do hip hop de BH, deu um levante monstruoso. Carol Conká subiu aos palcos do Breve e trouxe muito da cultura negra e do poder feminino para o público de BH. A mensagem que eu tenho para passar é de superação, em primeiro lugar, porque nós, enquanto mulheres e negras, a gente tem muito que superar.
e provar para as pessoas. A gente não precisa provar nada, mas infelizmente nessa sociedade a gente tem que mostrar a cara para provar alguma coisa. E a gente tá aqui no show da Carol Conká e eu quero saber da Carol o que ela tá achando do show da Carol. Eu tô amando, ela é minha fã, eu amo ela. Ela é tudo, amo de paixão. O festival é longo, mas a animação continua até o fim. Mas o amor é mais caro. O amor é mais caro. Muito legal as imagens do Breve Festival que aconteceu. Juliana, voltando à nossa conversa, você agora também ganhou o projeto, com o projeto Bate e Volta Copacabana no Cinemundo de BH, aconteceu no mês passado. Fala um pouco pra gente o que é esse projeto e das ideias mesmo do incentivo para lançar ele. Sim, o projeto fala de duas meninas gays que estão na zona norte de BH, então, de novo, o projeto sai da periferia e elas querem conhecer o mar. Elas não são criminosas, mas elas vão cometer um pequeno furto para pagar uma viagem de bate e volta Copacabana, que é uma viagem que sai uma vez ao mês. Você sai sábado à noite, passa o dia no Rio e volta. E elas vão se perder nessa viagem e vão ter que voltar a pé do Rio de Janeiro para BH. Então é um road movie a pé. É um projeto bem mais ficcional que o Baronesa. Baronesa é um filme híbrido, esse tem de fato uma abordagem mais ficcional. Ele surgiu exatamente da época que eu estava gravando o filme lá, esse tempo todo que eu morei. E eu conheci muitas meninas e algumas pediam essa outra abordagem, pois é o projeto. O Brasil Cinemundi é um encontro promovido pela Universo Produção, que também é responsável pela Mostra de Cinema Tiradentes e pela Cineop. E esse encontro traz curadoras, curadores, programadores do mundo inteiro para discutir projetos selecionados para o Brasil Cinemundi. E os projetos estão em várias fases. Por exemplo, o Bate e Volta Copacabana está no argumento, né? Então, estamos em busca de dinheiro para tocar esse projeto à frente. E tem outros projetos que já estão com metade do dinheiro, enfim, né? Estágios mais avançados. E, pois bem, felizmente a gente ganhou. E é um começo ao filme. Agora é realmente tentar viabilizar para que esse filme aconteça. E fala um pouco para mim do cenário para produção cinematográfica independente e principalmente projetos independentes que vêm de mulher. Tá. A gente tinha um edital muito interessante no estado que foi o que viabilizou o Baronesa, que chamava Filme Minas. Esse projeto acabou. Infelizmente a cultura está cada vez mais sucateada e agora a gente está com o edital do Codemig, que é a via que a gente está tentando aprovar esse projeto, que é o edital que a gente vai submeter o Bate-Volta ao Copacabana. Infelizmente, no último edital de Codemig, as 4 ficções aprovadas são de homens, no último edital de desenvolvimento. E as 4 sinopses são homens falando de mulher. Então, assim, de onde vem isso? Porque a gente tem que brigar por paridade de gênero. Enquanto a gente não tem a paridade de gênero, vai ser muito difícil chegar à paridade de resultado, sabe? Não estou questionando a qualidade de trabalho de quem ganhou, até porque alguns eu conheço e admiro muitíssimo o trabalho. Mas a questão é que, para ser justo, a gente precisa mudar essas coisas na base. E se não muda essa base, não muda o resultado final. Se a nossa ausência em frente à câmera acontece, é porque a nossa ausência por trás dela. Tem 2 homens me filmando aqui, tem um homem me entrevistando. Você vê alguma saída para esse problema? Exatamente essa, tem que começar a ocupar todos os espaços, sabe? A TV PUC, que coloca mulheres para filmar. A gente, inclusive, tem uma cinegrafista que faz reportagens de externo aqui com a gente. E quantos cinegrafistas você tem? É uma mulher e quantos homens? 2 homens cinegrafistas. Sabe? Então tem que começar por baixo de tudo. Mulher tem que começar a programar a sala, como eu estou programando. Tem que começar a ser curadora, diretora de fotografia, montadora, enfim, ocupar todo o espaço. Isso só vai mudar por ocupação de espaço. Não tem como. Uhum. Isso é realmente complicado. E tipo, para esses artistas independentes, para esses cineastas independentes chegarem então às grandes produções, como, por exemplo, a diretora de Guerra ao Terror, como que é esse processo para que ela chegue lá? É muito trabalho? Eu não assisti Guerra ao Terror, eu nem sei, desculpa. O que é Guerra ao Terror? Guerra ao Terror é um filme que ganhou um Oscar e a diretora é mulher e ela, inclusive, é esposa do diretor de Avatar. Então, tentar entender mesmo como que é o cenário para que mulheres cheguem a ganhar Oscars. Não, eu quero saber como é que a mulher chega a curta-metragem. Oscar, assim, acho que... Minha briga é, honestamente, um cinema local.
Se a gente não consegue ganhar 50 conto aqui para fazer um curta-metragem com seus amigos, com quem você quer fazer, com os profissionais que você respeita, não adianta pensar no macro sem mudar o micro. Então, assim, essa discussão de como a mulher chega ao Oscar, nossa, eu ainda estou muito na base. Sabe, isso é risoto, eu tô no arroz. Então, vamos resolver primeiro isso aqui para depois chegar lá. E se é meu intuito fazer um filme a concorrer ao Oscar, não. É pro outro lado, sabe? Uma cineasta que eu admiro muito, que está com um filme super premiado e que é uma possível ida ao Oscar esse ano, que é uma indicação da Argentina, é a Lucrécia Martel. O filme chama Zama. Lucrécia tem anos a fio de carreira. Muito tempo. Indica pra gente, então, algumas cineastas que têm, tipo, ideias ou projetos legais que a gente deve acompanhar. Tá, brasileiras ou ao brasileiras, mundo? Principalmente mineiras, se você conhecer. Tá. Bom, brasileiros, a Juliana Rojas é uma cineasta que eu admiro muito. Ela tá com um filme, acabou de ganhar Locarno com o filme dela. E o filme chama As Boas Maneiras, deve entrar em cartaz ao ano que vem aqui. Juliana mora em São Paulo, pra mim é realmente foda. A Lucrécia Martel, que a Argentina tem uma cineasta que tem 2 curtas-metragens no YouTube, que chama Débora Waldman, ela é fantástica, também de São Paulo. E, bem, filmando hoje em BH, Ana Carolina Soares tem um curta que chama Estado Itinerante, que é bastante interessante, eu gosto muito do trabalho da Ana. Que já morreu, melhor cineasta do mundo, Chantal Akerman, tem que conhecer. Uhum. E eu acho que tá uma lista boa, né? Tem uma lista boa, né? Acho que falta a gente buscar também, né? Buscar referências fora do cenário blockbuster do mundo do cinema e buscar mais cineastas independentes, principalmente mulheres, nesse contexto, certo? Pois. É porque são 2 caminhos mesmo, sabe? Assim, não tem... A maioria das pessoas que eu trabalho, que eu converso, que eu convivo, não estão nesse intuito do blockbuster. Isso é mercado, isso é dinheiro. E é outra história, é publicidade, sabe? Não tem... Não tô por esse lado da coisa. E realmente é uma trincheira, você tem que escolher para qual caminho você vai. Sim. Juliana, acho muito legal você ter vindo aqui ao Espaço Cult, a gente Obrigada pelo convite. Ter essa conversa, acho que ela é muito esclarecedora. A gente aprende muito com você falando isso, você que tem um lugar de fala muito importante no mundo do cinema, principalmente aqui em Belo Horizonte. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Não, valeu, e é raro ter um espaço para poder falar exatamente disso. Eu até falo assim, dei umas respostas duras e, honestamente, tomando a cerveja nem sou tão dura assim na vida, mas, de fato, tem que se posicionar, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não faz ideia do que é. Quando eu entrei pro cinema, eu não sabia que seria tão difícil para mim, por ser mulher. Eu sabia que seria difícil, mas não sabia que essa barreira do gênero seria tão complicada. Ela é dissonante, assim, ao extremo. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser mudado. E a outra coisa é exatamente isso, e eu reforço. Ocupar a sala de cinema independente para conhecer uma outra possibilidade. É um bom caminho. Para quem quer estudar cinema, não tem outro caminho a não ser frequentar cinemas. Muito bom. Isso, então, o lugar de fala, é no lugar de fala que a gente muda essa situação. Muito obrigado, Juliana. Valeu. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente está de volta pela PUC TV e TV Horizonte a partir das 5 horas da tarde. Para assistir este e outros programas, é só acessar por PUC TV Minas nas redes sociais. Vai lá, interage com a gente. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Foi bom.